Você já parou para pensar como algumas pessoas, empresas e até nações inteiras conseguem passar por crises terríveis enquanto outras desmoronam? Será que é só sorte? A resposta para essa pergunta pode estar em uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, lá no livro de Gênesis. Não é uma parábola cheia de símbolos difíceis de entender. É um plano prático, um verdadeiro estudo de caso sobre planejamento financeiro, gestão de crises e visão de futuro. Estou falando da história de José do Egito. Pense bem. José não era um rei, não era um príncipe, não tinha poder político nenhum quando tudo começou. Pelo contrário, ele era um prisioneiro esquecido numa masmorra. E foi de lá, do fundo do poço, que ele não apenas previu uma das maiores crises econômicas da antiguidade, mas também criou a solução para ela. A história de José, narrada em Gênesis 41, começa com o sonho de Faraó: 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas cheias e 7 espigas secas. Para todo mundo era só um pesadelo estranho. Mas para José, era um alerta, uma janela para o futuro. Ele viu 7 anos de fartura incrível, seguidos por 7 anos de uma fome tão severa que faria todos esquecerem da abundância. A interpretação do sonho já seria impressionante, mas José foi além. Ele não só apontou o problema, ele apresentou o plano de ação completo. Ele propôs uma estratégia que hoje chamaríamos de política pública de segurança alimentar. Durante os anos de fartura, o Egito deveria guardar 1/5 de toda a colheita, 20%. Esse estoque, gerenciado de forma inteligente, seria a salvação nos anos de seca. Essa ideia transformou o Egito na única nação preparada para o que estava por vir. Enquanto o mundo ao redor entrava em colapso, o Egito não apenas sobreviveu, como prosperou, vendendo grãos para todos os povos. Essa saga nos ensina uma lição poderosa: a diferença entre o sucesso e o fracasso. A sobrevivência e a ruína não está na ausência de problemas, mas na preparação para eles. José nos mostra que é preciso ter a sabedoria de guardar na abundância para ter o que usar na necessidade. E isso vale para as nossas finanças pessoais, para os nossos negócios e para a nossa vida. Não é sobre prever o futuro com uma bola de cristal, mas sobre agir com inteligência no presente, pensando no amanhã. Nos próximos capítulos, agora vamos começar uma jornada incrível, mergulhando em uma das histórias mais fascinantes da Bíblia para extrair lições financeiras que podem transformar a sua vida. E nosso primeiro capítulo é sobre um princípio poderoso: antecipar a crise antes mesmo que ela exista. A história começa com o faraó do Egito, tendo sonhos estranhos e perturbadores. Ninguém conseguia decifrá-los, até que chamaram José. Ele interpreta os sonhos e revela uma mensagem divina. O Egito teria 7 anos de uma fartura sem precedentes, seguidos por 7 anos de uma fome devastadora. Agora pare e pense um pouco. A parte mais importante aqui não é a profecia em si, mas a atitude que José tomou logo em seguida. Enquanto a maioria das pessoas, em tempos de vacas gordas, simplesmente aproveitaria para gastar mais, para viver no luxo e aumentar o consumo, José viu a situação de uma forma completamente diferente. Ele entendeu que a abundância não era o destino final, era uma oportunidade, uma janela de tempo para se preparar para o futuro. Em vez de esbanjar, ele propôs um plano estratégico: guardar uma parte da colheita durante os anos bons para ter o que comer durante os anos ruins. Esse princípio é a base de uma vida financeira saudável. Pense nos seus próprios momentos de alta renda, um bônus inesperado, um aumento de salário, um negócio que deu muito certo. A tendência natural é usar esse dinheiro extra para comprar um carro novo, fazer uma viagem cara ou reformar a casa. Mas a lição de José nos ensina que esses momentos de prosperidade não são uma garantia de segurança eterna. Eles são, na verdade, a sua melhor chance de construir um futuro sólido. A Bíblia nos mostra de forma muito clara que ignorar o futuro durante os tempos de fartura é tão perigoso quanto não ter recursos durante a crise. A verdadeira sabedoria financeira não está em quanto você ganha, mas em como você se prepara quando tudo vai bem. A crise pode não ser uma fome literal como na história, mas pode ser uma demissão, um problema de saúde, uma emergência familiar. O que você está fazendo hoje, nos seus anos de abundância, para se preparar para os inevitáveis anos de escassez? A proposta de José foi revolucionária. Você já parou para pensar que poupar dinheiro não tem nada a ver com medo do futuro ou a falta de fé? Na verdade, é uma das maiores demonstrações de sabedoria e responsabilidade que podemos ter. E olha, essa ideia não é nova, ela está na Bíblia, na história de José no Egito. Vamos mergulhar nesse capítulo 2 da nossa série sobre finanças e fé. Quando José interpretou o sonho do faraó sobre os 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, ele não entrou em pânico. Ele propôs uma estratégia: guardar uma parte da colheita durante os anos bons. Percebe a sacada? A poupança ali não nasceu do medo da escassez, mas da sabedoria para administrar a abundância. José não sugeriu guardar tudo, mas sim uma fração.
1/5 de toda a produção, de forma consistente e contínua. Aqui está a grande lição para nós hoje: prosperidade que dura, que é sustentável, precisa de uma reserva. Não é sobre desconfiar que Deus não vai prover amanhã, é sobre ser um bom administrador daquilo que Ele nos dá hoje. A Bíblia não condena quem guarda, mas sim quem age sem sabedoria, quem vive apenas para o momento e não planeja. O tolo é aquele que gasta tudo o que ganha, como dizem Provérbios. O que José fez foi transformar o excesso do presente em segurança para o futuro, não só para ele, mas para toda uma nação. Ele criou um colchão de segurança coletivo. Isso se aplica perfeitamente à nossa vida financeira pessoal. Pensa comigo. Quem se organiza e poupa um pouquinho todo mês durante os tempos bons, quando as coisas estão fluindo, não fica desesperado esperando um milagre quando os tempos ruins chegam. E eles chegam para todo mundo, não é mesmo? Seja uma emergência de saúde, a perda de um emprego ou uma crise econômica, a reserva financeira te dá tranquilidade. Ela te dá poder de escolha. Ela permite que você atravesse as tempestades da vida sem afundar. Você não precisa depender da sorte ou da ajuda de outros o tempo todo. Você se torna o protagonista da sua própria estabilidade. Então a pergunta que fica é: como você está administrando a sua colheita hoje? Você está consumindo tudo ou está separando uma parte sabiamente para o futuro? Lembre-se, poupar não é sobre o medo do que pode dar errado. É sobre a fé e a responsabilidade de construir um futuro sólido, com as bênçãos que você recebe agora. É usar a inteligência que Deus nos deu para criar segurança e paz. Essa é a verdadeira sabedoria. Bem-vindos ao 3º capítulo da nossa série. Agora vamos falar sobre gestão centralizada e disciplina contínua. Durante os 7 anos de fartura, o plano de José no Egito não falhou por uma única razão: disciplina. Pense comigo, não adiantaria nada ter uma previsão brilhante se a execução fosse um desastre. Armazéns gigantes foram construídos, os estoques foram organizados de forma meticulosa e o controle foi mantido, ano após ano, sem relaxar. A prosperidade, meus amigos, não se sustenta sem gestão. Esse detalhe é absolutamente crucial e, infelizmente, é o que a maioria das pessoas ignora. A gente foca tanto em ganhar mais, em ter uma grande ideia, mas esquece que não basta ganhar mais. É preciso administrar melhor o que já se tem. A verdadeira riqueza não vem só de um aumento de salário ou de um negócio que decolou. Ela vem da capacidade de gerenciar esses recursos de forma inteligente e consistente. José não foi apenas o cara que teve a visão, ele foi o gestor que garantiu a execução perfeita da estratégia. Ele estava lá, no dia a dia, fiscalizando, organizando, garantindo que o plano fosse seguido à risca. Isso nos ensina uma lição poderosa sobre crescimento financeiro e pessoal. Ele exige constância, não apenas um entusiasmo momentâneo. Sabe aquela empolgação de começo de ano de fazer 1000 planos? Ela não vale nada sem a disciplina diária para colocar tudo em prática. É essa disciplina diária, muitas vezes invisível e nada glamourosa, que constrói a verdadeira resiliência. É o ato de economizar um pouco todo mês, de revisar seu orçamento toda semana, de estudar 1 hora por dia. São essas pequenas ações repetidas que, somadas, criam um resultado gigante lá na frente. A história de José nos mostra exatamente isso. Grandes resultados não nascem de decisões isoladas e espetaculares, mas de processos bem definidos e repetidos com paciência e disciplina. Muitos olham para o sucesso e veem apenas o resultado final: o armazém cheio, a riqueza, a estabilidade. Mas não veem os 7 anos de trabalho duro, de controle rigoroso, de dizer não para o desperdício, de manter o foco quando tudo parecia fácil. A lição é clara: sem um sistema. Vamos ao nosso 4º capítulo da série sobre José do Egito. Hoje, o tema é pesado, mas a lição é poderosa. Quando a crise chega, quem planejou governa. Pensem comigo, o período de abundância acabou, e a fome finalmente atinge o Egito e todas as nações ao redor. O cenário é de desespero. O impacto é devastador para todos que não se prepararam. A colheita falha, os estoques acabam e o pânico se instala. Mas no Egito, a história é diferente. Graças ao plano de José, o país não apenas sobrevive, ele se torna uma referência, um verdadeiro oásis no meio do deserto da escassez. O Egito vira o grande fornecedor de alimentos para o mundo conhecido daquela época. Pessoas de todos os cantos, desesperadas, viajam dias e até semanas para chegar lá em busca de grãos. O planejamento estratégico não só salvou a nação da fome, como transformou o Egito no centro econômico de toda a região. Essa é uma das lições mais fortes que essa história nos ensina. E ela vale para tudo na vida, seja nas finanças, na carreira ou nos relacionamentos. Quem se prepara não apenas resiste à crise, mas ganha relevância e se fortalece durante ela. Enquanto outros estão perdidos tentando apagar incêndios, quem se planejou está executando um plano, com calma e direção. E o que dizer de José? Ele vai de prisioneiro esquecido a governador do Egito, o 2º homem mais poderoso do mundo.
Por quê? Porque ele não ficou só na visão, ele soube transformar essa visão em ação concreta. Ele organizou, administrou e liderou com maestria. Isso nos mostra outra verdade fundamental. A crise não cria líderes. Ela apenas revela quem já estava preparado para liderar. A dificuldade é o palco onde os verdadeiros líderes brilham. Então a reflexão de hoje é essa. Como você está se preparando para as vacas magras da sua vida? Está construindo seus celeiros? Porque a crise em algum momento chega para todos. A diferença está em quem estará pronto para não apenas enfrentá-la, mas para sair dela mais forte e relevante. A história de José do Egito é uma das mais poderosas da Bíblia, não apenas por causa dos milagres e da reviravolta impressionante, mas pela lição prática que ela nos deixa sobre prosperidade e futuro. Muitas vezes, pensamos que ter fé significa que não enfrentaremos dificuldades ou que a sorte vai resolver tudo. Mas a jornada de José nos mostra exatamente o contrário. Ele não escapou da crise por um passe de mágica. Ele a enfrentou com sabedoria ativa. José interpretou o sonho do faraó sobre as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Ele viu o futuro, 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, e o que ele fez? Ele não apenas orou para que a fome não viesse. Ele pensou e agiu. Ele criou um plano detalhado para armazenar os grãos durante os anos de abundância. Foi essa combinação de visão divina e planejamento humano que salvou não apenas o Egito, mas toda uma nação e sua própria família. Essa história nos ensina uma verdade atemporal. Prosperidade verdadeira não é sorte, é gestão. É sobre ter visão, planejamento e, acima de tudo, disciplina. A fé de José não foi passiva. Ele entendeu que abundância sem preparo é desperdício. E fé sem ação é negligência. De que adianta receber uma grande bênção hoje se não soubermos como administrá-la para que dure amanhã? Esse princípio continua mais válido do que nunca. Vivemos em um mundo de altos e baixos, de ciclos econômicos, de momentos de fartura e de escassez. Quem enxerga o futuro e se prepara no presente é quem constrói segurança e estabilidade no longo prazo. Não se trata de ser pessimista, mas de ser prudente e sábio. É usar os recursos que temos hoje de forma inteligente, pensando não apenas no agora, mas também nas próximas estações da vida. Então a grande pergunta que a história de José deixa para nós não é sobre quais sonhos estamos tendo. A pergunta é sobre quais decisões estamos tomando. O que você está fazendo hoje para sustentar o seu amanhã? Como você está administrando seus recursos, seu tempo, seus talentos? Você está apenas consumindo nos seus anos de vacas gordas ou está construindo celeiros para o futuro? A verdadeira fé nos move para a ação. Ela nos inspira a planejar, a trabalhar e a construir. Porque a bênção de Deus não nos isenta da responsabilidade. Ela nos capacita a sermos bons administradores de tudo o que Ele nos confia. Pense nisso. O que você pode começar a guardar hoje para garantir um futuro mais seguro e abençoado? Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Deixe seu like, curta e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.